Capítulo 5 da habilitação para o casamento. Artigo 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela Lei Civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. Parágrafo 1º. Se estiver em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação e extrairá, no prazo de até 5 dias, o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, observado o prazo de eficácia do artigo 1532 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafos 2º a 4º revogados. Parágrafo 4º-A. A identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos pela Lei Civil para fins de habilitação poderão ser realizadas eletronicamente mediante recepção e comprovação da autoria e da integridade dos documentos. 5º, se houver impedimento ou arguição de causa suspensiva, o oficial de registro dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em 24 horas prova que pretendam produzir, e remeterá os autos a juízo. E, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes no prazo de 3 dias, com ciência do Ministério Público e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. 6º, quando a celebração do casamento ocorrer perante oficial de registro civil de pessoas naturais diverso daquele da habilitação, deverá ser comunicado o oficial de registro em que foi realizada a habilitação, por meio eletrônico, para a devida anotação no procedimento de habilitação. 7º, expedido o certificado de habilitação, celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar solicitados pelos nubentes e designados pelo oficial de registro. 8º, a celebração do casamento poderá ser realizada a requerimento dos nubentes em meio eletrônico, por sistema de videoconferência, em que se possa verificar a livre manifestação da vontade dos contraentes. Artigo 68. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada, indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. Parágrafo 1º. Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso. 2º, os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Artigo 69. Para a dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes, em petição dirigida ao oficial de registro, deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando o alegado no prazo de 24 horas, com documentos. Parágrafo 1º revogado. 2º, o oficial de registro, no prazo de 24 horas, com base nas provas apresentadas, poderá dispensar ou não a publicação eletrônica e caberá recurso da decisão ao juiz corregedor.
Capítulo 6 do casamento, artigo 70. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: primeiro, os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Segundo, os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Terceiro, os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. Quarto, a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Quinto, a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Sexto, os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Sétimo, o regime de casamento com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal que, sendo conhecido, será declarado expressamente. Oitavo, o nome que passa a ter a mulher em virtude do casamento. Nono, os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. Décimo, à margem do termo, a impressão digital do contraente que não souber assinar o nome. Parágrafo único. As testemunhas serão, pelo menos, 2, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 70-A. A conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o mesmo rito previsto para o casamento e deverá constar dos proclamas que se trata de conversão de união estável em casamento. Segundo, em caso de requerimento de conversão de união estável por mandato, a procuração deverá ser pública e com prazo máximo de 30 dias. Terceiro, se estiver em termos o pedido, será lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independentemente de autorização judicial, prescindindo o ato da celebração do matrimônio. Quarto, o assento da conversão da união estável em casamento será lavrado no livro B, sem a indicação da data e das testemunhas da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. Quinto, a conversão da união estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à adoção do regime patrimonial de bens na forma dos preceitos da lei civil. Sexto, não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data do início ou o período de duração desta, salvo no caso de prévio procedimento de certificação eletrônica de união estável realizado perante o oficial de registro civil. Sétimo, se estiver em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impedirá a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento.